Fala aí, pessoal, tudo bem? Dia nublado, saindo pra uma reunião de trabalho, então bora se arrumar comigo? Já começando daquela nossa velha história, considerando caminhos completamente opostos do desenvolvimento desse street style, tendo um deles com essa pantalona de alfaiataria inteiramente no jacquard de lã pura com interferência de lurex, ou ainda nessa pantacur mais desconstruída da NV, inteiramente no linho puro com barrado assimétrico, sendo essa uma que eu bem ia levar no ateliê da minha costureira da Gata Garota até eu perceber que eu engordei. Quem aí lembra? Sendo esse um que eu tenho um conjunto completo, hein? Mas na moral, na moralzinha mesmo, olha a simetria do barrado, como eu te falei. Uma regata inteiramente alfaiatada também não ficando pra trás. Decote gota geométrico, alça trançada. Mas calma, que eu bem acho que pode ser a pedida certa pra essa calça vintage enxamuada Marizade. Essa modelagem reta mais social, uma que de fato passou pelo ateliê da minha costureira antes que eu começasse a namorar Marlinho, antes que eu tivesse engordado. O que na moral, na moralzinha mesmo, pouco me importa quando eu penso em todas as possibilidades que essa calça oferece. Como por exemplo, com a esportividade dessa bomber jacket, modelagem masculina, só que inteiramente na viscose e na estamparia de batons. Mas bem pensando que a gente ainda pode ir além, então considerando outros caminhos. Tendo um deles com esse colete vintage da Boutique Mônaco, construção de alfaiataria, crepe de acetato, ainda com essa blusa inteiramente na malha de algodão da Espaço 126, também vintage, só que na mistura de estamparias. Com ele inteiramente fechado, fazendo a vez de uma blusa. Aplicação de renda metalizada que contasta com abotoamento. Você bem achou que a multi-estamparia era o auge dessa blusa, não é mesmo, Gata Garota? Mas na moral, na moralzinha mesmo, penso que eu não preciso explicar isso aqui, não é mesmo? Um moletom mais contemporâneo, inteiramente em suede, trazendo esportividade e acompanhando perfeitamente o tom de chamois que a gente tem na calça vintage. Aí eu não sei você, irmãozinho, mas bem penso que uma bota western pode ser a pedida certa aqui. Com isso, considerando a minha boa e velha de guerra, essa caramelo camuçada, ainda nessa mais recente, inteiramente no veludo com estamparia de vaca que passou pelo sapateiro. Gata Garota, meu denguito está na sala. Ele me chama de Balduquito e falou que eu pareço um biscoito de doce de leite. Mas na moral, na moralzinha mesmo, se eu precisar de explicação pra isso, talvez alguma alfaiataria vintage pra desenvolver camadas, talvez essa feminina inteiramente no chantum metalizado com bordado localizado de miçangas e contas, ou ainda nessa masculina, um paletó Yves Saint Laurent vintage inteiramente na lã fria texturizada com esse acabamento de risca de giz. Um ele todo fechado, deixando apenas alguns pontos do moletom caramelo, mas tem algo no caramelo com marinho, na alfaiataria com moletom que sempre me ganha. Os punhos do moletom aparentes, corpo que desconstrói a seriedade e tradicionalismo desse Yves Saint Laurent vintage. Pensando então em aproveitar o cinto dessa cartucheira vintage, inteiramente em couro pespontado, acompanhando perfeitamente a nossa risca de giz. Ajeitei aqui, mostrei pro Marlinho e vou te falar, eu não tava esperando por essa não. Como eu bem te falei, na mesma cartela que a gente tem na risca de giz e Saint Laurent vintage. Isso aqui com a inserção dos elementos marítimos, como conchas e cavalos marinhos. Sendo que eu bem espero que você não espere, Gata Garota, que essa cartucheira seja impedimento de trazer ainda mais informação. Sendo o bag da Dior uma das mais atuais, inteiramente no jacquard monogramado, na mesmíssima cartela de cores. Trazendo sofisticação e seriedade do todo, sendo a cereja dessa pitada vintage. Aqui entre nós de várias décadas, hein? Quanto pro óculos, armações um tanto parecidas, mas na dúvida se a gente não aposta nessa metalizada ou nessa mais terrosa. E assim eu me vou extremamente feliz com o resultado final dessa composição, que, na moral, na moralzinha mesmo, trazendo a ilusão de neutralidade, mas na realidade com muita personalidade bossa. Com muito do vintage vindo à tona, só que através dessa releitura até mais contemporânea. Digo tanto do paletó com moletom, digo tanto da alfaiataria com couro. Uma cartela de cores que traz a ilusão de sobriedade, mas muito da minha identidade através do vestir. Quero muito saber o que você achou dessa composição, quero muito saber de quais outras formas você imagina diferentes styles pra essas peças, porque agora eu tô pronto. Fui!